Olá galera, tudo bem com vocês aí? Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado EduSom, onde eu passo dicas de som automotivo, regulagem de som automotivo, instalação de som automotivos, caixas, todo tipo de informação sobre som automotivo para vocês. E a galera que não é inscrita aí, se inscreve no canal, deixa o comentário, ative as notificações para você receber dicas sobre som automotivo, sobre infinidade no ramo aí automotivo aí, sobre som, tudo que tiver ao meu alcance eu vou estar repassando para vocês. Hoje eu vou deixar um salve pro Fernando do Som Grave MG, do canal Som Grave MG. Vou deixar um salve para Paredinha Treme Treme, GT Sound, William Gomes, que tem um canal aí no YouTube aí, Saveiro, o Daniel da Saveiro Sound. Então galera, hoje eu selecionei as dúvidas mais frequentes aí da rapaziada, que é as dúvidas que o pessoal sempre está me perguntando, sempre está tendo repercussão. Então eu vou falar dos erros mais comuns no som automotivo, aqueles erros que mais eu vejo, que é mesmo fazendo vídeos explicando várias vezes, esses erros ainda muita gente peca nessa parte aí. Primeiro erro mais comum, galera, que eu vejo é caixa pronta, só comprar caixa pronta. Ah, eu vi o fulano tem um alto-falante X, tem um alto-falante Y, e eu vou comprar a caixa dele, que ele colocou 3 alto-falantes, 4, ele tem uma caixa para 2, e eu vou comprar aquela caixa e vou botar 2 alto-falantes lá. Galera, lógico que não vai funcionar, porque normalmente, galera, cada alto-falante ele pede uma litragem, ele pede uma sintonia de duto. Então, o erro mais comum é você reaproveitar a caixa velha. Aquela caixa velha que o vizinho tinha lá jogada, aquela que seu amigo te deu. Então, geralmente, esse tipo de coisa, o seu sistema geralmente não dá potência, não dá resultado, porque às vezes uma litragem diferente, uma sintonia de duto diferente, ela já vai fazer toda a diferença no seu som automotivo, para o seu som ser o melhor ou ser o pior, entendeu? Tanto para mais quanto para menos. Então, muita gente também comprando caixa, marketing, a pessoa, é a melhor caixa do mundo, tem a caixa lá, tem não sei o que, tem aquele monte de marketing, mas lá no fundo, não existe a caixa que é feita, a caixa ela não é padrão. Ah, todo mundo vai usar a caixa padrão. Não, por cada alto-falante tem uma resposta de frequência, cada alto-falante tem uma sintonia, cada pessoa tem um gosto particular. Então geralmente a pessoa acaba comprando essas caixas via internet, não pega um projetista, não pega um projeto que ele já viu, então acaba comprando esses produtos e acaba não satisfeito. Então o primeiro erro mais grave no som automotivo é esse, caixa pronta. Essas caixas de muito marketing que a pessoa vende aí para todo tipo de alto-falante, a mesma caixa. Só muda lá, eu quero uma caixa em 30 Hz, eu quero a caixa em 40 Hz, eu quero a caixa em 50 Hz. Então, primeiro erro, galera, não vá nessa conversa. Procure um profissional, um projetista, ou vá num evento e veja lá o alto-falante tocando e na humildade chegue na pessoa, poxa, você podia me passar essa litragem? Gostei dessa sua caixa. Seria ali um passo aonde você está vendo o produto tocar, o produto em funcionamento, porque você não vai ser frustrado quando chegar e não der aquele resultado. Então o primeiro erro mais comum, mais grave, é a caixa errada, aquela caixa velha, aquela caixa que você não é feita para aquele falante. Segundo erro, galera, muito grave e que eu vejo que é o mais frequente também, é um erro muito frequente. Eu já fiz vídeo aí de dar muitas visualizações, muitas e muitas mesmo. É o seguinte, a pessoa compra um módulo de 8 mil, 10 mil, 5 mil, não interessa a marca. O que acontece? A pessoa acha que o que está estampado naquele amplificador é a potência que ele vai entregar, só que o módulo amplificador, galera, ele não tem a potência lá dentro, ele não é uma caixinha quadrada que tem um segredo lá dentro que ele vai entregar 8.000 watts RMS, a potência ali
a potência que ele tem, ele não é que está estampado. O que vai fazer a potência são as baterias, o cabeamento, o dimensionamento dos cabos. O que acontece? Um módulo, para ele entregar essa potência, você entra no manual dele, tá lá, em senoidal, ele vai entregar essa potência RMS 8.000 watts lá com um consumo de 800 amperes. Então ele é só um transformador de potência. O módulo não tem aquela potência escondida dentro dele, como muitas pessoas pensam. Você vai em campeonato, você vê gente com um módulo de 14, 15.000 watts, com 3 baterias de 150, e o cara acha que está super alimentado, que está muito bem alimentado. Primeiro lugar para você recolher essa informação é o manual. O manual tá lá. O amplificador com consumo musical, tem um gasto mínimo de 400 amperes, um amplificador de 8.000. A senoidal, que é em competição, músicas de racha, o amplificador entrega potência lá com 800 amperes de consumo. Ou a conta básica para vocês aí, que é a conta básica, mas não é o padrão, tá? Padrão é manual. Padrão dessa conta é manual e ela vai mudar sempre, porque conforme a tecnologia vai aumentando, a eficiência dos amplificadores vai melhorando e vai chegar num dia que essa conta vai estar diferente, entendeu? Então ela não é padrão, só que cada 1.000 watts RMS em músicas do dia a dia, aquela música do dia a dia, 50 amperes. Músicas de racha, senoide, funk bass, aquelas músicas de grave, pesado, 100 amperes para cada 1.000 watts RMS. Então, redobrando, segundo erro é esse. Falta de alimentação, um amplificador mal alimentado. Terceiro erro, que eu vou colocar aqui para vocês, é o cabeamento. Muita gente tem o costume do seguinte, galera. Ele vai lá, eu tinha um amplificador de 3.000, fiz um upgrade, troquei os alto-falantes, vou trocar o módulo, era um módulo de 3.000, a alimentaçãozinha lá era 25 mm, o cara compra um módulo de 5.000, coloca na mesma alimentação, coloca lá no mesmo cabo de 25 mm, mas no manual do amplificador diz que para o amplificador render e não ter perdas, precisa de um cabo de 50, mas o cidadão continua usando aquela alimentação velha que ele já tinha, entendeu? Ele continua usando aquela alimentação velha, às vezes ele adiciona uma bateria mais no sistema, só que ele esquece também que o sistema, ele precisa que todos os cabos sejam dimensionados. Se o amplificador pede cabo de 50 mm para ir para o amplificador, então aonde faz as somas das baterias, aonde faz as somas ali, uma bateria na outra, ele também precisa de você estar colocando os cabos também de 50 mm. Se é uma 5.000, exemplo, se é uma 5.000 manual, Taramps, por exemplo, tá lá 50 mm. HD 8.000, 70 mm. Então toda a fiação tem que ser dimensionada, você tem que adicionar a bateria. Então o terceiro erro mais comum, mais frequente é isso. O cara vai lá, troca de amplificador, mas na hora da alimentação, do cabeamento, geralmente ele usa o mesmo cabeamento que ele já tinha lá no passado. E às vezes ele ainda usa a mesma alimentação. Então não tem como um amplificador render. Se você está usando uma alimentação que é para o módulo de 3.000, você não vai conseguir extrair 5.000 watts daquela alimentação que foi feita para o módulo de 3.000. O consumo então são diferentes, galera. Mesma coisa de um carro, eu estou comparando aqui um Uno com um Ômega. São carros, mas cada um são diferentes. O consumo vai ser diferente, a manutenção vai ser diferente, entendeu? A alimentação vai ser diferente, tudo é diferente. Não existe assim um manual universal que vai abranger todos esses parâmetros. Então, melhor lugar para caçar esses parâmetros, de novo, eu vou citar para vocês que é o manual, tá, galera? Mas aí, terceiro erro mais comum. O quarto erro, galera, mais comum é a pessoa fazer a regulagem do som. Por exemplo, ele vai lá e projeta uma caixa de 50 Hz para tocar em 50 Hz. Mas ele vai lá na internet, ele pega uma regulagem do fulano, do ciclano, de outro alto-falante, entendeu? E faz a mesma regulagem no som dele. Não são iguais, galera. Se a sua caixa lá, a sintonia da sua caixa pode ser diferente da minha, o que eu posso dizer para você que
pode ser igual a regulagem lá, o padrão. Tipo assim, o padrão alto-falante de 12 polegadas é um padrão entre 100 Hz e mais ou menos de 80 Hz a 100 Hz. Mas nem sempre essas caixas, você tem que ver primeiro no manual do seu falante. Por exemplo, você tem que ver a resposta de frequência do seu falante. Meu alto-falante ele responde de 60 Hz a 2000. Entendeu? Mas esse falante seu, por exemplo, vou dar o exemplo do Hammer. Ele é um alto-falante para pancadão. Se eu colocar esse 60 a 2000, ele não vai ter rendimento. O rendimento dele seria ali no pancadão, de 80 Hz até uns 300. Então, galera, esse erro é um dos erros mais comuns, regulagem. Então, você primeiro, para você regular o seu som, você mesmo regular o seu som, o aconselhado é você saber a frequência que o seu falante responde, a sintonia da sua caixa, tá, galera? E você ir testando. Eu tenho um alto-falante de 15 aqui, eu coloquei 50 Hz, ficou muito grave, não me agradou. Você sobe a frequência para 60 Hz de HPF. 60 já ficou menos, ficou muito sem grave. Então você já abaixa ali. Ou você vai fazendo um corte diferente. Ou às vezes você está com um corte de 24 em 60 Hz e não está dando grave que você quer, você faz um corte abaixo, que é um corte de 12, que você às vezes vai ter o resultado, que é o grave mais aprimorado ali, que vai cortar menos, né? Mas você vai ter o seu resultado que você tanto deseja. Então as pessoas às vezes me perguntam, qual seria melhor, um corte de 12, um corte de 24, um corte de 48? O corte, galera, é o seguinte, o corte, como você faz um corte no som, não quer dizer que você vai queimar o seu som porque você fez aquele corte, ou que vai exagerar, entendeu? O corte é o seguinte, se você faz um corte de 50, vamos supor que você corte seu alto-falante lá em 60 Hz, e faça um corte de 12 dB. O que acontece? Um corte de 12 dB, ele vai pegar uma faixa mais para baixo, vamos supor que ele vai pegar 55, 50 Hz. Quando você faz um corte de 24 dB, seria um corte mais exato. Vamos supor que um corte de 24 dB, ele começaria a tocar de 58 para cima, ou 60, quase exatamente 60. Então, se você fazer um corte de 12, às vezes 12 dB, às vezes ele pega um pouco mais de grave, um pouco mais daquela região para baixo, de 60, ali uns 50, uns 55, e vai te agradar mais do que, às vezes, um corte de 24 dB. Então, às vezes, maioria do que está matando aí no som de muita gente é a regulagem. Então, o primeiro erro, você vê que os erros mais comuns que tem são apenas erros aí que você mesmo na sua casa você pode estar fazendo, ou você procurar o profissional que trabalha para você e falar, eu quero que você coloque dentro do padrão do manual. Eu quero que a minha alimentação seja compatível com o manual. Então o cara vai vai falar para você, então você vai ter que comprar uma bateria a mais, você vai ter que colocar os seus cabos, ou você já usa um cabo de 25, você vai ter que somar mais um, por exemplo, para dar 50, para você colocar um módulo de 5.000 watts. Então todas essas coisas são coisas simples de resolver, que às vezes você mesmo na sua casa aí pode estar resolvendo, sem gastar muito dinheiro. É só seguir as dicas aí, galera. Então eu estou aqui para ajudar. Meu nome é Eduardo, tenho um canal EduSom. Vou mandar um abraço para todos os inscritos do meu canal. Muito obrigado a todo mundo aí, galera, de coração aí. Fiquem todos com Deus aí, e que é a melhor companhia. E até a próxima, galera. Valeu e tamo sempre.